capítulo de número 1. Hoje é culto dos nossos jovens. Os jovens estiveram hoje pela manhã em Santarém. Foi uma bênção. Ali é uma DEF de jovens. Foi algo extraordinário. A glória de Deus se manifestou e creio que Jesus fez grandes coisas no meio dos nossos jovens, pois eles estão muitos fervorosos e animados, na obra de Deus, e isto é gratificante. Que Deus continue abençoando a liderança de jovens, tanto locais, regional e também nacional, para a glória do nome dele. Todos encontraram o texto que digam amém. Glória a Deus. Vocês encontraram? Parece que eu não encontrei. Aleluia. Versículo, Atos capítulo 1, versículo 8, para a glória e louvor do nome de Jesus. Como nós estamos no ano do clamor, pela manifestação do poder de Deus, estaremos lendo e pregando também a palavra do Senhor durante este ano, falando sobre o poder de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, louvamos a Deus, porque Deus tem levantado jovens desta geração, e eu hoje quero trazer uma palavra com o tema jovens cheios do poder de Deus. Jovens cheios do poder de Deus. Nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor, esta palavra que é inerrante, é infalível e poderosa palavra de Deus. Ela nos dá grandes exemplos de jovens que foram cheios do Espírito, cheio do poder, cheio da graça, e que revolucionaram o mundo da sua época. E nós estamos vivendo em uma geração cheia de desafios, distrações e pressões, porém Deus continua chamando jovens para viverem algo extraordinário. O poder de Deus não é reservado para uma idade específica, é para aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Veja só, o poder de Deus, aleluia, ou seja, o poder de Deus não é reservado para uma idade específica, mas é para aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus. E esta noite, no nosso culto de jovem, eu creio que Deus tem uma palavra para os jovens que estão aqui. Menos de 100 anos, até os 100 anos é jovem, né? E eu creio que tem jovens aqui nesta noite ainda, muito forte. E a palavra do Senhor, ela diz: jovens, o João escrevendo, ele diz: jovens, vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Então os jovens eles são fortes, porque é cheio do poder de Deus. Jovens revestidos do poder de Deus.
E esta noite eu quero ouvir os jovens adorando a Deus, glorificando a Deus, porque você está vivendo em uma geração cheia de desafios, de distrações, mas Deus te escolheu, Deus te revestiu de poder, Deus te encheu de poder para fazer a diferença em pleno século 21. Deus ainda conta com os jovens na sua obra para fazer história e marcar geração para a glória do seu nome. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção, o que caracteriza um jovem cheio do poder de Deus? Jovem cheio do poder de Deus vive como exemplo. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Paulo orienta Timóteo a ser um exemplo. A primeira coisa que o jovem tem que ter uma característica de exemplo, ser exemplo tanto na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, aonde ele chegar, ser exemplo. Paulo estava orientando a Timóteo a ser um exemplo em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12, e que ninguém desprezasse a sua mocidade. Aí nós observamos que Paulo está dizendo que ele estivesse o quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Por quê, irmãos? E também na pureza. O jovem tem que viver na palavra. O jovem tem que ter bom procedimento. O jovem tem que ter amor. O jovem tem que ser cheio do poder e cheio da fé. O jovem também tem que ser puro para agradar o Senhor. O que foi que o salmista pergunta a Deus? Senhor, como o jovem poderá se manter puro? Aí a resposta veio, observando segundo a tua palavra. Ele disse: Senhor, guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. A geração que traz impacto às nações, a geração que traz impacto à cidade, ao país, aonde quer que ele esteja, ou seja, os jovens que trazem impacto a este mundo, são aqueles jovens que tem uma vida pura, uma vida santa, e que vive conforme a palavra de Deus. Aonde ele chega, ele é a luz, ele é a lâmpada, ele é o farol de Deus, ele é a explosão de Deus, ele é o poder de Deus, porque o poder de Deus está na vida dele. Jovem cheio do Espírito Santo, jovem cheio do poder de Deus, eles fazem a diferença para a glória de Deus. Aleluia! E eu quero dizer para você que é jovem, o poder de Deus não se manifesta apenas em dons, mas em caráter transformado. Oh, glória a Deus! O poder de Deus não se manifesta apenas em dons, mas em caráter transformado pelo poder de Deus, por jovens cheios do poder, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença. Meus amados irmãos, aí muitas vezes nós confundimos jovens cheios do Espírito Santo, aleluia, porque faz aquele movimento, mas quando passa aquele movimento, acabou o jovem cheio, não há mais aquele amor, não há mais aquele fervor, não há mais aquela alegria. O jovem cheio do Espírito Santo, ou cheio do poder, ele é um jovem firme no propósito, na visão, no seu chamado, no seu compromisso, e ele procura agradar a Deus aonde quer que ele esteja. Esta noite Deus vai abalar as nossas estruturas físicas pelo poder da sua palavra, porque eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, para os nossos jovens que aqui estão. Nós estamos vivendo o tempo que muitos não estão levando
a sério o compromisso de dizer que serve a Deus, que faz a vontade de Deus. Há muitos que estão por aí querendo status, querendo fama, aleluia, mas o Deus que tem os olhos como tocha de fogo, Ele vê todas as coisas, Ele vê o interior, Ele conhece o coração, e Ele sabe que o jovem que é cheio do seu espírito é sincero, é compromissado, e o desejo dele é alcançar os jovens que estão perdidos, é alcançar as almas que estão perdidas, e ele tem uma vida de oração, e ele busca, porque ele quer agradar aquele que o chamou para a sua obra. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eles enfrentaram, nós vamos ver na palavra do Senhor, jovens cheios do poder de Deus têm coragem para se posicionar. Os jovens cheios do poder de Deus, eles têm coragem para quê? Para se posicionar. Ele não tem medo, ele tem coragem. Jovem cheio do poder de Deus, vem os desafios para ele, mas ele diz: não, eu sei em quem está em mim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu sirvo. Ele não me abandona, ele não me deixa, ele não me larga. A minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que eu tenho que ser fiel a ele. Se eu sou fiel na igreja, eu sou fiel na escola. Se eu sou fiel em casa com meus pais, eu sou fiel também na faculdade, porque ele está vendo, ele vê todas as coisas. Aí observamos, porque o jovem cheio do poder de Deus, irmão, independente do lugar em que ele está, ele não desiste do seu propósito e do seu posicionamento. Ele se identifica: eu sou servo do Deus Altíssimo, ninguém vai tirar isto de mim. Este desejo de servir, este desejo de fazer a sua vontade. Nós olhamos Daniel capítulo 3, é culto de jovens. Nós olhamos para Daniel capítulo 3, vocês conhecem a história. Estes jovens foram levados para a Babilônia, e lá eles estavam lá sofrendo pressão por causa da sua crença, por causa da sua fé, por causa do seu compromisso, por causa do seu posicionamento como servos de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 3, um exemplo para nós, para esta geração, para os jovens, e estes jovens, esses 3 jovens que a Bíblia fala em Daniel capítulo 3, quando eu olho para essa história, irmãos, eu digo assim comigo, eu falo comigo mesmo, porque quando eu era jovem eu dizia assim: Senhor, eu quero ter a fé de Sadraque, de Mesaque, a fé de Abednego, eu quero ser como eles. Aí muitas vezes vem as provações, vem as lutas, aí o jovem não consegue superar, mas nós olhamos para o exemplo destes jovens, eles estavam posicionados, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Aí o rei furioso, o rei querendo ser adorado, Nabucodonosor querendo ser adorado, ele faz uma estátua gigante. Agora ele dá uma ordem para vir todos à consagração daquela estátua, e aqueles que não se curvassem diante da sua estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas naquele reino, naquele império, naquele governo, estavam ali os jovens que sabia a quem servia e que não se curvava diante de outro Deus, que não se curvava diante das coisas deste mundo. Eles estavam lá. Aí quando chegou o dia da consagração, a ordem era quando tocar as músicas, quando tocar toda sorte de música, todos têm que se prostrar e adorar. E chegaram ali a hora da grande inauguração daquela estátua. A palavra do Senhor vai dizer que os 3 jovens estavam lá e todos se curvaram, mas os 3 jovens não se curvaram. Aí é forte, irmãos. Uma multidão se prostraram diante de uma estátua
de um rei. Mas 3 jovens disseram: só me prostro diante dele. Só me prostro diante dele. Eu estou cheio dele, cheio do seu poder. Eu vivo para ele. E esta fornalha não vai impedir de eu adorar. Esta fornalha não me mete medo. Pode aquecer 7 vezes mais, mas nós não vamos nos prostrar. E quando a música tocou e que foram ver, os 3 jovens lá em pé olhando. Aí como tem aqueles que quer chegar, que quer dar a notícia primeiro, corre com o rei. Ó rei! Há 3 jovens aí que tu tem um carinho muito grande por eles. Eles não fazem caso do teu Deus. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda trazer aqui. Aí o rei disse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou te dar mais uma chance. Porque o diabo, irmão, ele muitas vezes dá pressão nos jovens. Te dá mais uma oportunidade. Nós vamos fazer tudo de novo. Se a música tocar e você não se prostrar, vai ser lançado dentro da fornalha ardente. Aí veja só a posição dos 3 jovens. Rei, não precisa fazer essa lambança não. Pode mandar aquecer 7 vezes mais, porque nós sabemos que ele vai entrar na fornalha conosco. Porque o Deus que nós servimos, ele há de nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Posicionamento. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu sirvo, e eu não vou trocar a minha intimidade com ele, a minha comunhão com ele, por qualquer coisa. Aleluia. Aí veja só, o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, pegou os 3 jovens e o lançou dentro da fornalha. Que fé, que coragem, que prontidão, que posicionamento. Aí o rei vai olhar depois na porta da fornalha. O interessante é que eles lançaram 3. Agora ele está vendo 4 pessoas andando dentro da fornalha. Aí ele chamou os servos: vem cá vocês aqui. Eu não sei se estou tendo miragem, mas quantas pessoas nós lançamos dentro da fornalha? Os 3 jovens. Mas eu estou vendo 4 pessoas andando dentro da fornalha. E um é semelhante ao filho dos deuses. O 4 já foi identificado como o filho dos deuses. Aleluia. Então saiba de uma coisa, que o jovem que se posiciona para Deus, ele não está só, porque Deus está com ele na fornalha, Deus está com ele na aflição, Deus está com ele na perseguição, Deus está com ele. Jovem cheio do Espírito Santo, o poder de Deus nos sustenta quando a pressão vem. O que sustentou aquele jovem foi o quê? O poder de Deus. Porque se eles não tivessem cheio do poder de Deus, eles teriam se acovardado como aquela multidão. Vamos nos prostrar. Deus vai entender que nós somos funcionários do rei, estamos aqui para servir o rei, acatar suas ordens. Nós temos que se prostrar também, não. Eles disseram: custa o que custar, mas a honra é para ele.
A glória é para Ele. Esse rei não vai receber adoração, não. Não vou receber as ordens dele e contrariar o meu Deus, não. Ele pode ficar endemoniado aí no trono dele, mas hoje vão saber que há um Deus todo-poderoso. Deus vai usar até a boca desse rei para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele. O interessante é que quando o jovem sai da fornalha, a Bíblia diz que ele sai ileso. Seus cabelos não estão queimados, suas vestes também não, está todo mundo intacto. Mas os soldados que lançaram eles lá dentro, só com a temperatura foram mortos. Irmãos, isso aqui não é uma lenda, não. Isso aqui é algo extraordinário que aconteceu no meio do povo de Deus. Isso acontece na vida do crente. O crente que está posicionado como servo de Deus, serva de Deus, o jovem, pode vir o que vier. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Aí sabe o que é que acontece? O rei tirou os jovens, e agora o próprio rei diz: eu faço um decreto, que em Babilônia, em todo o meu reino, não há outro Deus poderoso como o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele salvou eles da fornalha de fogo ardente. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra. Todo o poder pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele. É este Deus que a geração de jovens da Europa está adorando. Deixa eu ver se você está servindo a Ele e se você está posicionado para exaltar o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Jovem cheio do poder de Deus, busca intimidade com Deus. Jeremias 29 e versículo 13: buscar-me-eis e me achareis. Jovens, nós jovens, eu jovem, você jovem, precisamos buscar intimidade com Deus. Para o poder de Deus se manifestar na minha vida, na sua vida, temos que buscar intimidade com Ele. Imagine, quem sabe neste ano, quando esses 3 jovens sofreram esse desafio, foram essa pressão, era o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Aleluia. Aí Deus diz: eu vou manifestar o meu poder na Babilônia, na fornalha ardente, irmão. Nós estamos clamando pela manifestação do poder de Deus. Não pense que você não vai sofrer pressão. Você jovem, homem de Deus, mulher de Deus, nós estamos no ano do clamor pela manifestação do poder de Deus, que nós venhamos a buscar o Senhor, para Ele manifestar o seu poder de forma visível e que o seu nome seja glorificado. O jovem, cheio do poder de Deus, busca intimidade com Deus. O poder não vem da aparência espiritual, mas da intimidade. Vocês sabiam que tem muitos vivendo de aparência? Ei, você pensa que é e não é. Fala em mistério, profetiza, dá cambalhota, só dentro da igreja. Aí Deus está lá no trono dizendo: eu estou te vendo.
Eu estou te vendo, jovem. Muitos vivendo de aparência. E Deus está olhando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia um verdadeiro adorador que agradou a Deus e foi conhecido e chamado como o jovem segundo o coração de Deus, porque mesmo lá no campo, a Bíblia diz que ele o adorava. Ele pegava a sua harpa lá no meio do rebanho das ovelhas e começava a adorar a Deus. Antes de ser ungido rei, antes de ser ungido rei, de ser levantado, o que tem de muitos jovens por aí hoje, querendo ser ungido para ser rei, para depois ser, tem que ser antes, meu filho. Tem que ser antes, tem que ser adorador antes. E aonde é que eu começo a adorar, pastor? Comece a adorar na sua casa, lá no quarto, lavando a louça na pia, porque Ele está te vendo. Aleluia. Lá no trabalho, no Uber, no comboio, no autocarro, vai adorando em espírito, porque Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Jovem cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, ele é um adorador por excelência, não é de aparência, não é de aparência. E Deus está à procura, aleluia. Veja só quem era José, um fiel no secreto. Mas veja só a pressão na vida daquele jovem. Os irmãos venderam como escravo lá no Egito, até que deu uma melhoradazinha, que se tornou servo de Potifar. Deus era com ele, onde ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Aí lá vem a mulher de Potifar, mais do que endemoninhada, que eu já ouvi alguém dizer que não era o demônio que entrava nela, ela entrava no demônio. Mas ela usada pelo diabo para tirar a fidelidade do jovem com Deus. Ela seduz aquele jovem. É por isso que o Pedro também, ele escreve para o jovem fugir das paixões carnais, o jovem se esforçar para servir a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor está dizendo que o jovem ele deve lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade. Se ele lembra do seu Criador no dia da sua, não é só lembrar, irmão, eu sei que eu sou jovem, Deus que me fez jovem. Não, essa lembrança é uma entrega total a Deus, é uma fidelidade sem reserva, é um compromisso de ser puro, de ser santo, de fazer a vontade dEle, de se entregar por completo para Deus. Quem escreveu Eclesiastes foi um homem, por nome Salomão, mas ele observou que o jovem realmente deve lembrar de Deus, viver para Deus, se encher do seu poder, clamar pela manifestação do seu poder, porque o jovem, irmão, ele enfrenta uma guerra espiritual, e é por isso que Paulo estava dizendo aos Efésios, para se revestir do poder de Deus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo,
e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, e o que mais? Judeia, e até os confins da terra. Isto quer dizer que você é testemunha, não é só na igreja, aqui no altar, é aonde você chegar. José, um jovem fiel ao seu pai, às ordens do seu pai, mas causou ciúme aos seus irmãos, foi vendido, lá no Egito é vendido novamente, alguém compra, dá oportunidade, Deus é com ele, mas agora, ele é caluniado, agora ele vai para a prisão, para o cárcere. Pensa na pressão, na vida de um jovem, mas o que me chama a atenção, é a sua fidelidade no secreto, aonde ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Lá no secreto, Deus está dizendo: eu estou me agradando de ti, José, aguenta só mais um pouquinho, porque eu vou entregar o Egito nas tuas mãos. A fidelidade a Deus nos leva a galgar a posições altas, um chamado extraordinário, uma vocação por Deus. Deus pode te levantar como um cantor, um levita, que venha impactar não só Portugal, a Europa, mas o mundo, através da unção dele e da sua vida. Deus pode te levantar para ser um instrumento, um pregador, não só em Portugal, na Europa, mas nos quatro cantos da terra. Mas o que é que ele quer? A fidelidade do secreto, a busca, a intimidade, o compromisso, a posição. Aleluia, aleluia. Jovens cheios do poder de Deus, são jovens cheios do poder, são revestidos pelo Espírito Santo. É o que está em Atos dos Apóstolos. O poder tem propósito, é testemunhar, é transformar ambiente e é impactar gerações. Deus nos chamou, Deus te chamou, jovem. Este poder que veio sobre você, o Espírito Santo, tem propósito. Qual é o propósito do pastor Eliel? É para testemunhar, é para transformar ambiente e é para impactar esta geração. Eu sinto este poder aqui esta noite, eu sinto este poder, esta graça, esta unção neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. O poder de Deus, irmão, ele faz com que o jovem fica ousado, não tem medo, não tem medo. Por que Davi foi enfrentar Golias? Porque estava cheio do poder, cheio do Espírito. No dia que Samuel ungiu ele, o que a Bíblia diz lá? A partir daquele dia o Espírito Santo se apoderou, passou a possuir Davi. O exército todo estava lá. Quem é que vai lutar? Vai tu. O outro, vou nada, vai tu. Aí chega um menino lá, todo ruivinho. Quem é esse incircunciso aí, que desafia o exército do Deus vivo? A irmão dele já olha para ele, porque sabia da história, ele diz: lá vem, ele matou um urso, matou um leão, ele vai encarar esse gigante. Vou já dizer para ele ir para casa que ele vai... Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Não tem ninguém aí para lutar com ele, não? Se não tiver, eu vou. Jovem cheio do poder de Deus, irmão, disposto a honrar a Deus. Aí alguém diz: olha, Davi, tem um negócio bom aí, veja teu jovem inteligente. O camarada que derrotar esse Golias aí, a família dele vai ser isenta de imposto.
ainda vai casar com a filha do rei. Ele disse: é eu. É eu. Vou dar essa honra para minha família ser isenta do imposto e vou casar com a filha do rei. O poder dele vai me dar força. O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu vou vencer esse gigante. Aí levaram o Davizinho lá diante do rei. Aquele menino ruivo, cheio de ousadia. Ó rei, eu estou disposto a lutar contra o gigante. Aí o rei disse: ô meu filho, que é uma criança, você não vai vencer, esse homem é um homem guerreiro, acostumado na batalha. Aí Davi disse: olha rei, eu apacentando as ovelhas do meu pai, chegou lá um urso, pegou a ovelha, peguei ele e matei. Depois chegou um leão, pegou também a ovelhinha, peguei ele pela barba e matei. Esse filisteu, esse incircunciso, será do mesmo jeito. Deus vai me entregar ele. Deus, o crente, o jovem cheio do Espírito Santo, irmão, o homem cheio do Espírito Santo, ele já está enxergando o que Deus vai fazer através da vida dele. O que Deus vai fazer por ele, o poder de Deus vai se manifestar em favor dele, em favor dela. Aleluia. É isso aí, meu jovem, meu querido jovem. Acredite, confie, porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. A pressão pode ser grande, a luta pode ser grande, a guerra pode ser grande, mas o poder de Deus vai se manifestar em teu favor. Aí o Davi, o rei disse: então meu filho, é que você está disposto? Está aqui a minha espada, está aqui a minha armadura, meu capacete. Colocaram tudo no Davi. O Davizinho nem se mexia, né? Aquelas armaduras todas pesadas, aquela lança, espada. Ele disse: olha rei, infelizmente as tuas armaduras não me servem, porque as minhas armaduras são espirituais. As minhas armaduras são espirituais. Deixa com ele, deixa com ele. Eu só vou escolher umas pedras ali no ribeiro e jogar ela para o alto. Mas quem vai direcionar certo é o Espírito de Deus. É o poder, é a glória. Davi se dispõe a lutar, a guerrear. E o que aconteceu? Derrotou o filisteu, e a glória foi para Deus, não foi para Israel, mas toda a terra soube que em Israel há o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Israel nunca perde guerra, nunca perde batalha, porque é o Senhor dos exércitos que peleja por ele, peleja por ele, peleja por ele. É por isso que o jovem não é derrotado quando confia em Deus. O diabo vem contra ele, vem a tentação, vem as lutas, mas o jovem permanece de cabeça erguida, dizendo: Deus me chamou, eu sirvo a Ele, eu sou fiel a Ele, embora que o meu líder não esteja me vendo, o pastor não está me vendo, mas Deus está me vendo, e eu vou honrar a Deus. Aleluia. Servir a Deus. Jovem cheio do Espírito ou do poder de Deus influencia a sua geração. É por isso que esses jovens estão aí influenciando a Europa, Portugal, a Europa. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens. Eu louvo a Deus por esses jovens que Deus tem levantado. Aleluia. Glorifique a Deus, igreja, exalte a Deus, porque nós vamos ver Deus fazendo coisas grandes através do nosso jovem, desta nação, deste continente, para a glória do seu nome. Aleluia. Eu ia hoje falar um pouco sobre um jovem que eu conheci. Eu vou marcar um dia para me falar sobre esse jovem. Contar o testemunho desse jovem. Vocês vão ver, vão rir. Mas é lindo. É lindo. Deus, irmãos, Ele honra o jovem fiel. Ele honra o crente fiel. Permaneça jovem buscando a Deus.
permaneça sendo fiel, obediente aos seus pais, obediente à sua liderança, obediente à palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, deixando Deus lhe usar para promover avivamento. Deixa Deus te levantar para a liderança ou para liderar. Deixa Deus lhe usar para transformação social e espiritual. Deixa Deus te capacitar. Deixa o poder de Deus se manifestar através da sua vida, na sua casa, no meio da sua família, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. Deixa o poder de Deus fluir na tua vida. Deixa a glória de Deus fluir na tua vida. Deixa a presença de Deus te dominar. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Oh, se coloque de pé, porque eu sinto Deus nesta noite, neste lugar, o Espírito de Deus querendo pegar jovens para encher do seu poder, da sua graça, da sua unção. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus ainda levanta, Deus capacita, Deus usa, Deus dá ousadia, e este é o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Vamos clamar, porque o poder já está se manifestando. Pela manhã os jovens estiveram em Santarém, o poder se manifestou ali e está sendo manifestado esta noite, não só em Aliandra, mas em todas as ADERF em Portugal, porque os jovens estão adorando, estão glorificando, estão exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Oh, eu convido os jovens aqui para a frente. Ser jovem cheio do poder de Deus não é sobre idade, mas sobre entrega.